Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 19 de agosto de 2024. Hoje falaremos sobre os fortes terremotos consecutivos que atingiram o norte da região de Tóquio, especificamente dentro ainda da região de Kanto. Os tremores que afetaram então o Japão consecutivos, temos imagens do momento do incidente. Falaremos também de um terremoto de magnitude 7.0, extremamente potente, que aconteceu próximo da região da Rússia, entre a Rússia e o Japão. Detalhes que a gente vai passar mais a seguir. Também algumas questões relacionadas ao terremoto ainda do Nankai Trough, o grande terremoto que é esperado. A gente vai passar aqui uma atualização sobre alguma pesquisa que foi feita pelos especialistas que acompanham a atividade sísmica, e tem algumas questões um pouco reveladoras que vou trazer para vocês, e mais detalhes sobre o Tufão 9, que atingiu Okinawa. A gente vai passar mais informações sobre a rota e tudo isso e muito mais. Já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like para fortalecer o trabalho. Esse é o jornalismo sério que todos os dias praticamente traz para vocês as atualizações do que está acontecendo no Japão. Muito importante para você que mora no Japão ou para você que mora no Brasil e quer ficar por dentro do que acontece no país. Então, vamos lá. Terremoto 5.1 e 4.7 de magnitude e intensidade que atingiu a superfície da região de Ibaraki-ken. Então a província de Ibaraki-ken teve aí a maior intensidade sentida na superfície. Terremoto de magnitude 5.1 e 4.7 que aconteceram com um intervalo muito pequeno entre um e outro. Realmente uma situação complicada. O terremoto aconteceu durante o período da noite, não deu para ver muito bem, através das imagens, o momento exato em que a situação estava ficando um pouco mais crítica, né? Pelas imagens, vocês podem ver a câmera balançando, mas ao mesmo tempo não de forma tão preocupante quanto nos terremotos, magnitude 6.9, 7.3, 7.5, acima disso também. Então, como vocês podem ver, a preocupação é grande. Lembrando que essa região não faz parte também da região de Nankai, portanto, os terremotos não estão linkados, estão associados uns aos outros. A região de alerta segue com uma análise diferente que a gente vai passar para vocês um pouco mais para frente aqui no nosso conteúdo. Então, portanto, apesar dos problemas causados aí pelo esse terremoto, principalmente na iminência de novos tremores, não está relacionado com o Nankai Trough. Então, inclusive, a gente vai passar aqui para vocês alguns detalhes sobre a atividade sísmica que está acontecendo na região de Nankai, mesmo que o alerta de grande terremoto tenha sido suspenso. Por enquanto, a atividade sísmica ela continua, inclusive com pequenos terremotos atingindo o mar de Hyuga. E são pequenos mesmo, são tremores de magnitude muito baixa, mas que mantêm a atividade sísmica ativa. Em outros tempos, inclusive, essa mesma atividade lenta pode implicar, segundo os geologistas, em situação de movimentação de placas tectônicas. Mesmo que de forma não abrupta, essa movimentação lenta e gradual pode acelerar, obviamente, o grande rompimento, né? O grande movimento da placa tectônica que vai fazer, obviamente, o grande terremoto surgir no país. Portanto, mesmo que os alertas os alertas emergenciais tenham sido suspensos, atenção, porque esse estudo foi divulgado hoje, na segunda-feira, dia 19 de agosto. E lembre-se, vocês estão procurando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão? Temos as melhores condições para vocês. Pois é, as melhores condições ainda em tarifas especiais. Mas lembre-se, agora que fique claro, agosto, setembro, outubro, praticamente esgotado, independente da rota. Então, não tem promoções. A partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e um pouco de março, tem promoções, então é para quem compra com antecedência, 90 dias para frente. Se você comprar dentro agora do período de 90 dias, não tem promoção, não adianta a rota, não adianta qual é a simulação
Infelizmente, os preços estão muito altos. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai pagar mais caro e se precisar viajar aí nos próximos 90 dias. Então, infelizmente, a realidade é essa. A gente vem alertando a todos sobre a antecipação na compra de passagens, mas infelizmente os preços estão aí. Se você pesquisar no Google o preço das passagens, vocês vão poder confirmar o que eu estou passando aqui para vocês. Então, para quem viaja de origem Brasil, é exatamente isso que eu falei. Agora, para quem viaja de origem Japão, ainda tem algumas tarifas para quem retorna para o Brasil. Ainda são tarifas bem competitivas, tá? Então, não esqueça, se quiser entrar em contato conosco, a melhor notícia do mercado, DDD 11 930 30 0101, mandar mensagem para o WhatsApp, essa é a central de atendimento. E se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente. Falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número aqui em cima, que registra, manda mensagem no WhatsApp e aguarda o retorno dos nossos especialistas. Beleza? Então, agora a gente vai falar do tufão número 9. Pois é, a gente já falou do 5, do 6, do 7 e pulou o 8, porque não atingiu o Japão. E agora a gente vai falar do 9, que já está atingindo a região de Okinawa. Pois é, mas o tufão, esse mais fraco, atinge a região de Okinawa e vai em direção à Coreia do Sul e depois a Coreia do Norte. Não deve ter impacto significativo para o Japão, exceto nas ilhas de Okinawa, no arquipélago aí de Okinawa, realmente está sendo impactado neste momento. Então essas são as informações, o mar está um pouco agitado, mas sem grandes alertas, até porque esse tufão não é um tufão de grandes proporções, diferentemente do que foi o tufão número 7, que felizmente não atingiu, não acabou entrando na região continental do Japão. Logo após chegar na região de Tóquio, ele foi desviado. Só para vocês terem uma ideia, olha o tufão número 7 aqui. Olha o tamanho dele. Ele é do tamanho maior do que toda a região de Hokkaido. Então ele foi desviado, ele já está aqui, ó, no Pacífico, bem mais afastado, inclusive entre aí praticamente o Havaí e o Japão. Agora, esse tufão, o tufão número 9, ele já está aqui, ó, em Miyakojima. Miyakojima, ele é uma região paradisíaca, a gente esteve lá esse ano, inclusive, e o tufão está bem intenso, bem próximo de lá, e deve subir agora para a região de Okinawa, em Naha. Depois disso, ele segue o caminho para a Coreia do Sul e deve atingir depois a Coreia do Norte, mas é um tufão fraco, comparando-se com os tufões que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Então, portanto, o alerta, obviamente, não é válido para a porção continental do Japão. Então, mais detalhes aqui para vocês, alertas com relação à insolação. Pois é, a onda de calor ainda não acabou, 19 de agosto, ainda temos forte calor espalhado pelo Japão, porém, tá bem mais agradável o clima, né? Esse ano, apesar do calor recorde que tivemos no país, tivemos no volume de hospitalizações, internações e óbitos menor do que o ano passado. Acho que a conscientização da população foi muito diferente esse ano, até mesmo dos brasileiros, porque, adivinha, a gente não teve nenhum caso muito de óbito registrado por conta disso dentro da nossa comunidade. Então, são pequenas conquistas que muita gente não enxerga no trabalho que a gente faz, no trabalho do jornalismo, mesmo dentro dos alertas que são emitidos no Japão, mas eles têm uma finalidade muito específica, que é poupar vidas, né? Então, felizmente, não tivemos nenhum óbito dentro da comunidade brasileira no Japão por esse motivo. Não tivemos relatos de afogamento e o índice de criminalidade também envolvendo os brasileiros no Japão está caindo, principalmente nos últimos meses. Então, tudo isso é objetivo do nosso trabalho. Então, para quem não sabe, a gente traz essa evidência das consequências da exposição também negativa dentro da comunidade brasileira no Japão, para que a comunidade tenha consciência também dos crimes que estão cometendo e que, obviamente, isso vai repercutir no Japão e também no Brasil. E eu acho que um pouco desse trabalho está fazendo com que a comunidade seja mais consciente e, obviamente, olha só os resultados, né? Então, a gente fica satisfeito que não tenhamos nenhum caso de insolação resultante em óbito dentro da comunidade brasileira. Afogamentos estão reduzindo significativamente e também os incidentes mais graves, né? Homicídios, já faz tempo que a gente não traz. E também, seja de brasileiros com japoneses, japoneses com brasileiros, não importa, envolvimento em problemas graves. Os últimos acidentes que a gente teve, os últimos envolvimentos e crimes não foram hediondos,
né? Foram leves, inclusive, né? Foram falhas, assim, de um certo grau de inexperiência e negligência, né? De dirigir sem habilitação, mas sem causar, digamos, grandes problemas. Então, olha só, em que pé estamos nesse momento, realmente é algo para se relatar e algo para se comemorar bastante, inclusive, né? Não dá para cantar a vitória antes da hora, até porque esse ano ainda tem muita coisa para poder acontecer, mas esperamos que a mesma tendência dos últimos meses perdure até o final do ano, porque a gente não quer aqui, que fique muito claro, ficar trazendo notícia de brasileiro preso no Japão, ou de brasileiros que infelizmente perderam a vida no Japão. A gente não tem nenhum prazer e nenhuma satisfação de trazer esse tipo de notícia. A gente fica muito triste com em relação a isso. Então, que não venham essas notícias. Que todos que nos assistam e que influenciam as pessoas no Japão, os seus parentes, principalmente filhos, pais, avós, que todos estejam conscientes desse trabalho de conscientização com relação a não cometer crimes, não ser negligente e também, obviamente, tomar os devidos cuidados quando os alertas são emitidos, alertas de tsunami, alertas de evacuação e também os alertas de insolação, beleza? Então, vamos que vamos. Continuando aqui o nosso trabalho, a gente teve aí um incidente grave que aconteceu na região de Osaka, na cidade de Toyonaka, especificamente, algo raro que aconteceu nessa região, mas precisa ser olhado com atenção. Um homem de por volta de 20 anos foi agredido por uma gangue, né? Na verdade, alguns jovens estavam reunidos e foram de encontro com esse rapaz de 20 anos e esse rapaz foi espancado, quase morreu, né? Está internado no hospital, não se sabe ainda as causas dessa agressão, mas pela primeira investigação que foi feita, inclusive dos homens e mulheres que agrediram esse homem e fugiram, não há relação entre digamos, numa relação prévia entre a vítima e os agressores, ou seja, uma atitude randômica, algo muito raro de acontecer no Japão. Mas vamos investigando esses detalhes, a gente não tem o relatório da polícia ainda, aconteceu faz poucas horas, né, a divulgação do primeiro relatório, então não se tem muita informação, inclusive sobre a vítima e também sobre os agressores, até porque eles fugiram, né? Então, mais detalhes agora com relação ao Mpox, né? O Mpox ele está causando grandes problemas no mundo, né? Que fique muito claro que o Japão está de olho nessa situação. Inclusive alguns países africanos estão na lista aí de precaução, principalmente na entrada no país. Nenhum alerta contra o Brasil ou contra outras nações como a Suécia, que teve registro de casos de Mpox, está realmente aí em atenção nesse momento, mas o Japão está monitorando de perto. É um vírus complicado e, obviamente, gera bastante preocupação. E detalhes importantes aqui. A gente teve aí uma notícia da empresa da Seven Holdings, né? Seven & I Holdings, que é uma empresa que controla, inclusive, a rede de conveniência 7-Eleven, que é uma das maiores redes de conveniência do Japão, na Coreia do Sul e no mundo também. Ele pode ser comprado por um grupo canadense, que também administra redes de conveniência. Um dado bastante intrigante, né? Até porque no Japão, por exemplo, e na Coreia do Sul, o grupo Seven possui grande parte da sua operação e é grande parte do seu sucesso também. As redes de conveniência no Japão, principalmente, seguem uma qualidade de serviço ao cliente muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, no Canadá e um pouco melhor do que acontece na Coreia do Sul também, ou em países como Indonésia e outros países asiáticos. É um grupo diferenciado no Japão. Será que a compra da 7-Eleven ou do controle da 7-Eleven através dessa gigante canadense pode gerar um sucateamento do sistema de rede de conveniência no Japão? É uma grande questão, né? Então, foi levantado esse alerta, inclusive, com relação a esse ponto, né? Lembrando que os serviços de conveniência no Japão já vem deteriorando ao longo dos últimos anos, principalmente porque mora no Japão há algumas décadas, sabe do que eu estou falando, né? O surgimento de redes de conveniência de baixo custo, com um serviço bem pior e também com, digamos, uma experiência ao cliente pior também. Então, será que a gente está caminhando aí para o sucateamento do serviço de conveniência no Japão?
ou talvez seja apenas uma mera especulação. Então fica aqui a mensagem com relação ao que está acontecendo nesse serviço também. Então, para vocês, lembrem-se que estão procurando empregos no Japão, são descendente japonês até de terceira geração, sabe que a melhor agência do mercado é a J-SAI, né? A J-SAI cumpre o que promete, não esconde absolutamente nada, transparente do início ao fim, não esconde nenhum valor, sempre é bastante transparente com todos e, obviamente, presta o melhor serviço do mercado, e a agência que tem também operações no Japão. Então não é a única, não existe só uma agência que tem operações no Brasil e no Japão, a J-SAI também tem. A gente tem certificado de funcionamento aqui também no Japão, então a J-SAI também tem amparo no Japão, beleza? Então, pessoal, para entrar em contato é muito simples, manda um WhatsApp aqui em cima, fala com um dos especialistas da J-SAI. É a melhor agência do mercado há 4 anos consecutivos, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias, vídeo novo aqui no canal, tudo sobre Japão.